Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E se você já é inscrito, deixa aquele like. E se você não é inscrito, te convido a se inscrever no canal. Nesse vídeo de agora a gente vai escalar nosso time de bons e baratos e nosso time de valorização. Time esse de valorização que valorizou quase 14 cartoletas nessa rodada. Embora lá pro vídeo então? Pessoal, nosso time de valorização do canal, olha o Mané Cartola e os cifrãozinhos da cartoletas, fez 56.23, né? Pontuação para esse time, sempre falo, não importa, o que importa é cartoletas, e nesse quesito foi muito bem, né? Valorizamos 13.7 cartoletas nessa última rodada, tá? Mesmo pontuando mal aqui, o Wilson ainda valorizou, eu falei isso, salientei no vídeo, né? Dudu foi bem, entrou no segundo tempo, valorizou. Arana foi muito bem, fez gol. Thiago mesmo perdendo o jogo, valorizou. Todos os jogadores aqui valorizaram. Pedro com gol valorizou muito bem. William com gol valorizou muito bem. Benítez com gol valorizou muito bem. Então o time de valorização foi muito feliz, né, nessa rodada. Mas vamos vender ele, né? E vamos escalar para a próxima, que a próxima rodada não tá fácil para valorização. Mas antes eu queria convidar vocês aí para participar do Ligas do Mané, ligasdomané.com.br. Rodada 14 já está aberta as inscrições, já tem 14 times inscritos, certo? Inclusive coloquei aqui já os vencedores aqui no nosso Instagram, né? A última rodada deu 127 times com R$ 1.143 de premiação. Inclusive o time vencedor foi o time do canal, né? Daí todo mundo fala assim, pô, Mané, tu tem um site de liga de tiro curto e tu participa? Participo com o time principal do canal, tá lá para todo mundo ver a escalação. Jogo limpo com todo mundo, né? Inclusive aqui no nosso Instagram a gente coloca a atualização dos times, boto alguns cards que eu acredito importantes para a rodada, aviso quando sai vídeo, né? Inclusive boto aqui a arbitragem, a tendência para pênalti. Então se você ainda não segue a gente lá no Instagram, é só seguir Mané Cartola FC, tudo junto, certo? E quem quiser participar do ligasdomané.com.br, é bem fácil a inscrição, é só vir aqui botar para se inscrever, é tudo automatizado e qualquer dúvida me chama aqui no WhatsApp. Tá feito, pessoal? Vamos então para a nossa escalação, né, propriamente dita, usando sempre aí o nosso querido Catimb States, catimstates.com.br, tá? Site de estatísticas para Cartola. Quem quiser assinar R$ 49,90 com 10% de desconto se colocar o cupom digitar na hora da compra Mané Cartola FC, não, Mané Cartola tudo junto, certo? Paga uma única vez e tem direito a acesso a todas as estatísticas aí até o final do Cartola fevereiro do ano que vem. Tá certo, pessoal? Vamos dar uma olhadinha aqui. A gente tá procurando o quê? Mínimo para valorização. Vamos botar aqui goleiros e o mínimo para valorização, certo? Vamos lá para baixo, que são os goleiros mais desvalorizados para a rodada, né? E alguns goleiros aqui me chamam a atenção e tem potencial para a rodada. Fernando Miguel, inclusive, está lá escalado no time principal do canal. Precisa de menos 4,70 para começar a valorizar. É o mesmo caso do Wilson, né, na última rodada. Ou seja, entrou em campo, já está valorizando, ganhando algumas cartoletas. Tem uma média de 2,81. Tem uma média de 2,81, certo? Inclusive as médias do Fernando Miguel é melhor em casa do que fora, tá? Fora ele só teve duas boas pontuações, mas vai enfrentar um Bahia, que eu já mostrei no time principal, mas vou mostrar aqui de novo, que nas últimas 3 rodadas vem imitando aí, dando bons pontos para os goleiros adversários. Então acredito que Fernando Miguel é uma boa para valorização sim, né? Inclusive está no time principal do canal, como eu falei. Mas para não ficar repetindo e dando outras opções para vocês, acredito que a segunda melhor opção para valorização para a rodada tá aqui, o João Paulo, tá? Vai ter um clássico, tem médias melhores fora do que dentro de casa, certo? Negativou agora pela primeira vez na 13ª rodada jogando fora contra a equipe do Goiás, né? Que eu já tinha avisado que o Goiás não cede pontos para goleiros, mas tem um bom desempenho fora de casa, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui no Corinthians, e o Corinthians só negativou o Gatito, tá? Os outros goleiros que jogaram fora pontuaram bem, inclusive o Everton no clássico. Então acredito que o João Paulo sim é uma boa opção para a rodada, para valorização, inclusive para pontuação, né? Então acredito assim, que para valorização para as duas rodadas, para essa rodada, são os dois melhores goleiros, né? O João Paulo, pelo desempenho dele jogando fora de casa, pela média, tá bem desvalorizado, certo? E também o Fernando Miguel, inclusive os dois estão bem em conta, bem barato, né? Pode dar certo sim, eu acredito que são os dois melhores goleiros para valorização. Inclusive aqui no time do canal, vamos botar aqui para variação, né? Variação negativa. O Douglas Fried também acredito que pode ser uma boa, tá? Mas eu vou ficar mesmo assim com o João Paulo. Inclusive, se a gente der uma olhadinha aqui, no Douglas, tá? O Douglas está com um desempenho razoável dentro de casa. Média baixa ainda 2,92, porque não tem muitos jogos. Negativou agora contra o Sport, certo? Mas geralmente é um goleiro que consegue te entregar alguns bons pontos. Um goleiro bom para Cartola. Tem um bom número de defesas difíceis,
tá? Mas ao meu ver anda oscilando um pouquinho aí dentro de casa. Então eu prefiro ficar mais aí com a regularidade de João Paulo jogando fora, né? E com o Fernando Miguel com a probabilidade aí, de repente, de fazer uma boa atuação, já que o próprio Bahia anda cedendo muito ponto aí para goleiro adversário. Tá certo? Vamos dar uma olhadinha agora nos nossos queridos zagueiros. Repito dizer, tá? Essa rodada não tá muito fácil para escalar para valorização, tá? Depois eu vou escalar o time de bons baratos. Também não tá, por quê? Porque os jogadores mais baratos e os jogadores com melhores médias, o potencial, né, para pontuar bem e assim valorizar, estão muito valorizados, certo? Vamos lá, zagueiros. Vamos lá para a parte de baixo, né, que é o que nos interessa. Algum zagueiro aqui que possa nos chamar a atenção, né, pela média e pela pontuação, o pouco que precisa para começar a valorizar. Percebam aqui, ó, que os zagueiros mais desvalorizados para a rodada, pessoal, não tem boas médias, tá? O que me chama mais atenção aqui deles todos é o Ricardo, certo? Tem uma média de 3.61, vai enfrentar o Bahia que não tá bem dentro de casa, precisa fazer 0.80 para começar a valorizar, certo? Inclusive o Ricardo tem médias melhores dentro do que fora, tá? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. E volto a dizer aqui, ó, e o Bahia não tá muito bem dentro de casa não, ó. Veja a quantidade de pontos que o Bahia cede para zagueiros aqui, ó. Só não cedeu agora contra o Sport. Nos demais jogos andava cedendo direto pontuação. Inclusive, se a gente der uma olhadinha aqui, ó, o Bahia tá com dificuldade de fazer gol dentro de casa, tá? Ó, o Bahia tá com uma média de gols como mandante de 1.14, acima de 1 por partida. Só que percebam aqui, ó, das últimas 3 partidas, passou em branco contra o Atlético Goianiense e passou em branco contra o Grêmio. Eu já mostrei isso no time principal, mas vou mostrar aqui de novo, tá? E apesar do Vasco sofrer muitos gols, não temos muitas opções aí de zagueiros para valorização, ao meu ver, para essa rodada, tá? Dá uma olhadinha aqui, vamos voltar, né? Tentar fazer um vídeo mais dinâmico, porque são 2 vídeos no mesmo dia. Essas rodadas de meio de semana complicam um pouco, né? Fica um pouco puxado. Vamos vir aqui para baixo aqui, mais algum outro zagueiro que me chama a atenção. O Paulo Miranda me chama a atenção, tá? Pela possibilidade real do SG, tá? Não tem médias boas em casa, não. Teve apenas 2 jogos, os 2 perdeu o SG e não conseguiu pontuar. Pontuou melhor fora de casa, né? É um zagueiro que não faz tanto desarme assim, a média de 1, 2 desarmes por partida. Mas percebam aqui, ó, como o Coritiba nos últimos jogos vem cedendo pontos para zagueiros adversários, né? Então acredito que o Paulo Miranda pode ser sim uma boa para valorização, ainda mais custando 2.63, né? Tem tudo aí pro Kahneman e pro Jeromel não voltarem ainda, eles têm que seguir um protocolo aí de 15 dias aí do Grêmio, né? Então eles tiveram Covid agora semana passada, não deu nem 10 dias ainda, então dificilmente vão vir pro jogo. E se a gente verificar aqui, o Coritiba é um dos piores ataques da competição, certo? Tem uma média de gols como visitante de 0.86 e o Grêmio uma média de gols sofridos de 0.71, isso é bom, dá uma média abaixo de 1, certo? O Grêmio aqui, ó, podem perceber aqui, ó, vem sofrendo muitos gols dentro de casa, mas o Coritiba nos últimos 4 jogos aqui, ó, fez gols apenas contra o Goiás. Nos outros jogos passou em branco. Então existe uma possibilidade real sim de SG. E na dificuldade aí dessa rodada para valorização, acredito que o Paulo Miranda está entre as melhores opções sim. Temos alguns outros zagueiros aqui para valorização, mas daí tem um risco um pouquinho maior, né? E não pontuam tão bem assim, tem um adversário um pouco mais difícil. Vou dar uma olhadinha aqui, ó. Leandro Castanho acredito que é uma boa, tá? É uma boa. Apesar tem um preço de 13,03, né? É um pouco caro. Ele precisa de 1,30 para começar a valorizar. É um cara que está com muita regularidade. Vai enfrentar um Bahia que está com dificuldade de jogar dentro de casa. Tem uma média fora de 3,10. Percebam, negativou aqui apenas nessa última rodada contra o Galo. Mas quem é? Também falei no outro vídeo. Quem é que não negativa contra o Galo jogando em casa? O Galo altamente ofensivo. Mete 2, 3, 4 gols em todo mundo jogando dentro de casa. Complicado, né? Mas nos demais jogos aqui, ó, percebam, a regularidade do Castanho é muito boa. Então acredito que para valorização, tá? O Castanho é uma boa sim. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem mais algum outro zagueiro aqui. Vamos lá para baixo. E aí o Maidana, depois que perdeu a posição e de repente batedor oficial, fica complicado, né? Antes, quando ele batia pênalti, dava para dar uma arriscada, mas mesmo assim vai enfrentar o Flamengo, que dentro de casa tá jogando muito bem. Tem o Gabriel Nóbrega aqui, mas é um menino da base, né? Prefiro o Natan, pelo que eu vi dos jogos aí, né? Mas é um menino que tá bem desvalorizado, custando 0.79. Vai que segura o SG aqui contra o Sport, né? Que o Sport melhorou bastante, vai ser um jogo complicado contra o Flamengo, né? Mas, de repente aí pode dar certo, tá? Castanho já falei. Realmente, para valorização para zagueiro para essa rodada não tá muito fácil não, tá? Talvez os zagueiros do Galo aqui, ó, que tem uma média razoável, estão precisando de 2.20, 2.40 para começar a valorizar. E queiram ou não queiram, Fortaleza dentro de casa às vezes passa em branco, né? Já mostrei no time principal, mas vou mostrar aqui novamente. O desempenho do Fortaleza dentro de casa é muito bom defensivamente, certo? Mas passou em branco agora contra o Atlético Goianiense, né? Em termos de ataque já não é tão positivo assim, agora defensivamente vai muito bem, né? O problema é que o Galo aqui, ó, só não sofreu gols contra o Coritiba. Os demais jogos fora de casa sempre sofre gols, né?
Então ainda continuo ainda com a minha opinião, tá bem complicado de valorização para zagueiro, tá? Então eu fico com as minhas indicações aqui, o Paulo Miranda pela chance real de SG para valorização, tá? O Ricardo pela regularidade dele e pelo momento ruim que o Bahia vem, né, dentro de casa, e o Leandro Castan pela sua regularidade aqui. Então a dupla de zaga do Vasco, certo? E o Paulo Miranda. E como eu tô indo com o João Paulo aqui, eu poderia até dobrar a dupla do Vasco, mas não vou fazer isso, tá? Eu vou fazer isso mesmo. Eu vou com o Leandro Castan, pela regularidade dele, e vou com o Paulo Miranda, apesar de não ter boas médias dentro de casa, pela possibilidade real aí, de repente, no SG contra o Curitiba, tá? E ele tá tá desvalorizado, tem um preço bem baixinho, né? Custa 2,63 cartoletas, ou seja, mesmo que perca o SG, se por um acaso ele fizer um ou outro desarmezinho nessa partida, ainda vai valorizar, tá? Então, como tá difícil aí, vou jogar nessa dupla de zaga, porque os adversários estão com dificuldade de fazer gol. Tanto o Curitiba jogando fora, quanto o Bahia dentro de casa. Vamos dar uma olhadinha para os nossos laterais aí, porque não tá fácil para valorização essa rodada. Tô repetindo, porque realmente, vou dizer, as melhores opções estão muito valorizadas, tá? Vamos lá para baixo, ver se sobra alguma coisa pra gente aqui, né? Se alguém tem alguma pontuação que chame atenção, né? Esteja bem desvalorizado. Aqui é complicado. O Wendel eu vejo como uma boa, tá? Precisa fazer 0,70. Queira ou não queira, o Inter ainda é a melhor defesa do campeonato, a que menos sofreu gols, certo? Tem um preço de 3,36, tá? Não tem médias ainda, só teve um jogo dentro de casa, né? E se a gente perceber aqui, ó, o Bragantino cede bons pontos para laterais aí, ó. Muito porque joga com o Tubarão um lado, o Arthur do outro, então são jogadores que partem para cima e possibilitam um desarme, roubada de bola. Vejam como só tem verdinho aqui, ó, os laterais adversários. Então, de repente, aí pode dar certo o Wendel sim, tá? Igor Julião, de repente pode ser, mas o Esta bem fura-olho. Aqui eu vejo outro lateral com boas perspectivas para rodada, tá? É o Mateuzinho, já que o Isla foi convocado, né? Provavelmente ele deva jogar. Tá com uma média de 3,15 jogando em casa, não negativou ainda, né? Tem um preço baixinho. O Sport aqui, ó, negativou o Nino aqui, certo? Negativou o Mike, mas vira e volta, cede alguns pontinhos. O Flamengo tá jogando muito bem dentro de casa, né? Com um pouquinho de sorte aí, de repente aí ele vai conseguir valorizar e valorizar bem. Eu digo um pouquinho de sorte porque se a gente vier aqui no confronto aqui, ó, o Sport já tá até lá encostando lá em cima dos líderes, tá? Queira ou não queira, o Sport aqui fora de casa aqui, ó, tá com um desempenho muito bom, gente. Melhorou, já ajeitou o time, né? O Sport tá bem na foto. Fez 2-1 no Bahia, empatou com o Palmeiras, perdeu apenas pro Fortaleza, que é o melhor mandante nesse momento do campeonato, tá? São 5 jogos sem sofrer gols em casa, ganhou do Grêmio, tá? Então o Sport não tá tão mal assim não, pelo contrário, ele tá muito bem, tá? Então de repente pode dificultar as coisas pro Flamengo, mas o Flamengo tá com um bom desempenho aí dentro de casa nos últimos jogos. De repente aí tem tudo aí para dar certo aí. Eu acho que o Mateuzinho para valorização tá valendo, ainda mais se a gente levar em consideração aqui, ó, como eu mostrei, ó. Ele tá custando 2,32 cartoletas, né? Se por um acaso o Flamengo manter o SG, esse menino vai valorizar e vai valorizar bastante. Outro jogador bom aqui na lateral para valorização, eu vejo o Diego Barbosa, tá? Na mesma linha de raciocínio do Paulo Miranda. O Curitiba tem muita dificuldade de fazer gols. Se a gente olhar aqui, ó, o Curitiba tá cedendo muito ponto para lateral, tá? Percebam aqui, ó, nos últimos jogos aqui, ó, cedeu bons pontos para laterais do Goiás, Atlético Paranaense, Fluminense, certo? Então, de repente, pode dar certo aí, pode valorizar bem. É um jogador que não tá muito caro, tá custando 7,59. E queira ou não queira, SG tá difícil, tá? Mas, ao meu ver, é um dos SGs mais viáveis da rodada, é o do Grêmio, tá? Vamos ver se dá pra ver mais algum outro jogador aqui. De repente, Felipe Luiz aqui contra o próprio Sport, né? Mas vai ser um jogo complicado. Felipe Luiz não tá com boas médias dentro de casa, certo? O Abner Vinícius, eu acredito que pode ser uma boa, tá? Tem uma média de 4,05 jogando em casa. Esse menino tá com muita regularidade. Dentro de casa tá com boas pontuações, tá? De repente pode dar certo. Vamos dar uma olhadinha no Ceará. O Ceará andou cedendo bons pontos aí pro Palmeiras, né? O Bragantino já oscilou um pouquinho de laterais. Bons pontos pro Internacional. Bons pontos pros dois Atléticos, né? O Goianiense e o Mineiro. Eu acredito que o Abner Vinícius tem entre as melhores opções aí para valorização para lateral para essa rodada. Eu acredito que são esses mesmo. Daí correndo um pouquinho por fora aqui o Felipe Jonathan, né? Precisando de 2,70. Tem boas médias fora de casa, mas é um clássico, né? E tá custando 11,44. Então esses outros jogadores que eu citei anteriormente têm possibilidade maior aí para valorização, né? Já que a gente tá montando um time de valorização. E como eu quero ir com alguém do Ceará, vou dar uma olhadinha aqui.
Não, o Abner Vinícius eu poderia escalar para valorização. Eu queria ir com alguém do Ceará no bons e baratos. Tá, tô dando uma olhadinha na minha colinha aqui, né? Que são 3 times, às vezes enrola a cabeça da gente, né? Não, mas eu vou ficar com a minha... Vou ficar com as minhas primeiras escolhas. Eu vou com o Diogo Barbosa, né? Pela chance aí real, o Diogo sempre teve boas pontuações quando saiu jogando. Pela chance real aí do SG contra o Curitiba. O Curitiba tá muito mal jogando fora de casa. Inclusive o último jogo tomou aquela goleada do Fluminense. E vou com o Mateuzinho, tá? Pelo preço, tá muito atrativo. Eu sei que o Sport é um dos adversários mais difíceis aí, né? Nesse momento, né? Tá crescendo muito na competição. Mas vou apostar nisso porque realmente um jogador custando 2 cartoletas, né? E com as médias que ele tem ali, de repente tem tudo para dar certo. Vamos pro nosso meio de campo. Vamos lá para os nossos meias. Nossos queridos meio-campistas. Mínimo para valorização. Vamos lá para a segunda página, que tem jogador lá de repente que vai nos interessar, certo? Vamos lá. Eu acredito aqui, ó, que já de cara aparece um jogador aqui, ó, com média de 2.97, custando apenas 0.90, tá? É o Eric, certo? Esse menino aqui me chamou a atenção as partidas que eu vi do Furacão. Tem uma média de 4.17, ou seja, ele tem médias melhores em casa do que fora. Percebam a regularidade desse menino, tá? É um médio volante que chega bem à frente, faz desarmes, finaliza, já tem assistência, certo? Acredita aí que tem tudo aí o Eric bem. Inclusive, já para eu não me perder aqui muito aqui, ó, já vou escalar ele no nosso time de valorização, certo? Vamos lá para a segunda página novamente, ver se tem algum jogador desvalorizado lá que nos interessa, né? Dalan pode dar certo, mas não tá com uma média tão boa assim. Carlinhos, Lindoso. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver a minha colinha. Olha, eu acredito que o Lindoso pode dar certo, tá? Lindoso tem média melhor fora do que dentro de casa, tá? Fora deu uma negativada aqui contra o Botafogo, mas nos demais jogos consegue entregar alguns pontinhos. Tá precisando fazer só 0.20, tá com preço bem baratinho, 4.22, né? Não vem fazendo campeonato como ano passado, mas é um cara que se apresenta bem na bola aérea, vira e volta, faz um golzinho de cabeça. Se a gente vier aqui, ó, em meias, né? Casa fora, as últimas 5 rodadas, tá? Em termos de desarmes, né? Que é o que o Lindoso tem de melhor. Tá? O time que vai jogar em casa, que mais cede desarmes para jogadores de meio campo adversário, primeiro é o Botafogo, depois quem é? É o Bragantino. E quem é que mais conquista desarmes com os seus jogadores jogando fora de casa? O Internacional. Então por esse motivo aí, tá? Eu vou colocar o Lindoso, certo? O nosso querido Lindoso. Será que o Lindoso tá lá para cima ou já saiu dos prováveis? Não, pode, né? Posquilha. Darinho, tá aqui o Lindoso, tá? Aqui o Lindoso, vou escalar o Lindoso, certo? Vamos voltar lá com nossos meias. Acredito que tem uma boa possibilidade aí de valorização por Lindoso. Vamos ver se na outra página aqui, nos mais desvalorizados, tem alguma coisa que nos interessa. Deixa eu dar uma olhadinha na minha colinha aqui. Aqui tem outro jogador que eu acredito que vou até escalar um contra o outro, porque não vou escalar ninguém do sistema defensivo das duas equipes. É o Lucas Evangelista. Tá? Apesar dele atuar agora contra o Internacional, a melhor defesa do campeonato, né, por hora, tem uma média melhor fora do que dentro de casa. Sim, é verdade. Mas é um jogador muito participativo, né? Pode pontuar em desarmes, sofre faltas, finaliza, né? Já deu gol e assistência nessa competição. Pode dar certo sim, tá? Acredito que vale a pena, certo? E como eu falei, não tá tão fácil assim de valorização para essa rodada, tá? Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui em desarmes. O Internacional cede pouco, mas o Bragantino dos times que vão jogar em casa é o time com o maior número de desarmes. Vamos dar uma olhadinha em pontuação média aqui, jogador de meio. Já vimos tudo isso no time principal, mas estamos dando uma olhadinha aqui de novo. Dos times que vão jogar em casa, o Bragantino é o que mais pontua com seus meias. Realmente vou escalar o Evangelista, né? De repente pode dar sorte. Onde é que tá o nosso querido Lucas? Tá aqui o Lucas Evangelista, tá? Tava vindo numa crescente, agora caiu um pouquinho, desvalorizou. Tá ótimo aí pro time de valorização. Se encaixa perfeitamente no que a gente tá buscando aí, que é conseguir cartoletas. Desculpa, pessoal. Rodrigo Lindoso, Lucas Evangelista, Diego não, Fabinho não. Nessa página de cá não vejo, né, mais possibilidades reais de valorização, né? Pelo menos pelos que os números indicam e o confronto, tá? Vem aqui Júnior Mota, Ramires era uma promessa, deu uma desaparecida. Aqui tem outro jogador aqui, ó, vamos subir um pouquinho, né? Pela média aqui, ó, tá com uma média de 4.08, precisando de 1.90 para começar a valorizar, tá? Jogando no time mais ofensivo do campeonato, acredito que pode dar certo. Certo é o Johan, ele vai substituir o Natan, que saiu sentindo no último jogo contra o Vasco. Tem uma média de 6.02 em casa e a média dele fora não é tão boa, é 2.14. Né? Mas se a gente prestar atenção aqui, ó,
Ele é um jogador que tem regularidade dentro da positividade, tá? Ou seja, tem tudo aí para te entregar alguma coisa, né? Para começar a valorizar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Fortaleza. O Fortaleza cedeu alguns bons pontos aí pro Atlético Goianiense. Cedeu alguns bons pontos pro Internacional. Pode dar certo sim. Como tá meio complicado aí, né? Aí vocês vão dizer assim, ó, pô, Fabiano, mas... Ou Mané, né? Pode me chamar como quiser. Já escalar as 3 meias aqui. É verdade, mas eu já olhei antes. Como tá difícil de valorização para atacante, eu vou num 4-4-2. Tá certo? Daí quem eu vou botar aqui? Vou botar justamente o Johan para ter alguém aí para valorização, né? Do time mais ofensivo do campeonato até o momento. Estamos montando um timezinho bem baratinho para valorizar, porque a rodada para valorização não tá fácil não, tá? Não tá fácil. Deixa eu ver se eu encontro mais algum meio aí que de repente pode valer a pena para indicar para vocês, né? Fora os que eu falei. Porque não tá fácil não, gente. Tá bem complicado aí para valorização. Juninho tá muito bem, né? Tá batendo escanteio, as bolas paradas, vira e volta da assistência, já tem 2 no campeonato, mas vai enfrentar o Galo, né? Meio complicado. Raul pode dar certo, certo? Pela primeira vez aí o Raul deu uma desvalorizada, vinha numa crescente muito boa, de repente para valorização pode dar certo. Só não botei ele aqui porque eu vou botar ele no time de bons baratos e vocês sabem que eu gosto de fazer 3 times dando várias opções aí para vocês, né? Dando um leque grande. Eu acredito que para valorização é isso mesmo. De repente o Marcos Júnior aqui contra o Bahia não tá bem, mas para valorização tá complicado. Vamos para os nossos atacantes aí. Vou dar uma olhadinha no Dani Alves aqui. Dani Alves precisando fazer 2.90. O problema é que o Dani só tem 2 pontuações, né? Mas é um jogador que tem muito potencial. Pena que está custando 12.24. Para valorização é complicado. Mas é um jogador sempre que pontua dentro da positividade, né? É um cara muito completo. Desarma, sofre falta, chega bem à frente. Pode dar assistência e gol. De repente pode dar certo. Tá? Mínimos para valorização para atacantes. Vamos lá. Os atacantes mais desvalorizados estão aqui na parte de baixo, certo? E aqui eu vou dar algumas indicações de quem eu acho que de repente pode valorizar bem para essa rodada. Por que estou indo no 4-4-2? Percebam que os atacantes aqui, ó, mais desvalorizados, todos eles aqui, ó, tirando o Marquinhos, não passam de 2 pontos de média. Então é complicado, tá? E o Marquinhos andou meio mal nas últimas partidas aí. Eu gostava desse menino, mas eu acho que é uma tática aí que o GR mudou um pouquinho, ó. Nos últimos jogos aí ele andou pontuando mal. Percebam que antes ele vinha bem, tá? Se ele continuasse com essa regularidade, mesmo sendo contra o Flamengo para valorização, custando 5.91, eu até indicaria ele. Mas nesse momento aí ele caiu um pouquinho nesses últimos 2 jogos, acho meio complicado. Então por isso que eu fui no 4-4-2, tá? Porque para valorização para atacante não tá fácil não, tá? Inclusive vou até dar uma olhadinha na minha cola aqui, ó. Tá complicado. Pablo de repente pode dar certo para valorização, tá? Pode desencantar contra o Atlético Goianiense, se bem que o Atlético Goianiense melhorou bastante, mas o São Paulo dentro de casa sempre é bem ofensivo. Perde muito gol, né? O São Paulo em si, não só o Pablo. Mas ele é um bom atacante, de repente pode dar certo. Mas aqui tá outro cara que eu vou escalar, tá? Se jogar realmente lá, porque a gente nunca sabe. Ele aparece como provável e às vezes não entra. É o Bremer, tá? Tá com uma média de 6.97 jogando em casa. Precisa fazer 2.10 para começar a valorizar e custa menos que 5 cartoletas, tá? Deu uma negativada aqui contra o Bragantino, mas esse jogo, se eu não me engano, não saiu jogando. Os demais jogos que ele sai jogando, ele tem boa pontuação e tem uma boa regularidade, tá? Ó, inclusive se a gente olhar aqui, ó, o Atlético Goianiense aqui, ó, cedeu alguns pontinhos aqui pro Fortaleza, certo? Cedeu alguns pontos aqui pro Bahia, pouco, mas cedeu. O Vasco cedeu já uns bons pontos, o Cano fez gol. Realmente para valorização para atacante tá complicado essa rodada, tá? Mas eu vou apostar no Brenner porque tá barato, né? O São Paulo dentro de casa é bem ofensivo, por mais que perca gols, eu acredito que eu vou acabar indo com ele para um time de valorização, né? E o jogador aqui que eu vejo com maior perspectiva para gol e não precisa tanto assim para valorizar é o Cano. Precisa de 3.10, tem uma média de 5.03 jogando fora de casa, tá um pouquinho caro, custando 13 cartoletas, mas percebam, o Cano ainda não negativou, tá? É claro que para ele te entregar bons pontos, ele tem que fazer gols. Mas se você prestar atenção aqui, ó, já mostrei, mas vou mostrar de novo. O Bahia vem sofrendo muito gol dentro de casa, gente. Aqui, ó, sofreu 5 gols do Flamengo, 2 do Grêmio, 1 do Atlético Goianiense, 2 do Sport. Vem sofrendo muitos gols dentro de casa. De repente essa aí pode ser a hora aí, né, e a rodada pro Cano dar aquela desencantada de novo, já que ele tá uns 5, 6 jogos, sei lá, sem marcar, acredito eu. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Inclusive, se a gente verificar aqui, ó, em termos de gols, se eu não me engano, o Bahia é um time que mais sofreu gols de atacante dentro de casa, ó. Depois do Corinthians, juntamente com o Bragantino e com o Botafogo, o Bahia é o time que mais cedeu gols para atacantes adversários jogando em casa. Por mais que esteja esse jejum aí do Cano, o Vasco é o que mais fez gols para atacantes nas últimas 5 rodadas jogando fora de casa, tá?
Então, de repente, aí o Cano realmente pode ser uma boa. Inclusive, olha aqui. Onde é que tá nosso querido? Vou escalar o Cano, tá? Tem um certo risco, mas vou dar uma arriscada porque não tá fácil. Não teria aqui no 4-5-1. No 4-5-1. Né? E meu outro atacante para valorização, deixa eu dar uma olhadinha aqui em minha colinha. Ah, é o querido Brenner. Vou dar uma apostada. Talvez eu mude pro Pablo ainda, vou ver, né? Mas por enquanto vai isso. Vamos ver para treinadores aqui. Quem é que tá mais desvalorizado nesse momento, né? Vale a pena. Nossos queridos técnicos, os professores, né? Professor Vanderlei tá super valorizado. Vamos lá. Ó, os técnicos mais desvalorizados, tá? É o Anderson Moreira, certo? Precisa fazer 1.90, não tem grandes médias porque só tem apenas um jogo, né? Mano Menezes está desvalorizado, mas tá precisando fazer mais do que a média dele, complicou ainda mais, né? O Vasco aqui, o Ramon pode ser uma boa, né? Porque o Vasco vinha mal, de repente pode ressuscitar aí em cima do Bahia, né? Nesse momento não sei quem é que tá pior, se é o Bahia ou se é o Vasco, né? Os dois não estão muito bem. Diniz vejo com boas perspectivas, mesmo pegando o Atlético Goianiense que vem subindo na competição, tá? Jorginho já complicou aqui contra o Grêmio, né? Eduardo Barros também, de repente, pode ser uma boa, né? Mas não tá com médias tão boas assim. Tá precisando de 2.90. Renato aqui pode ser uma boa, certo? Precisando de 3.10 para começar a valorizar e tendo uma média de 3.46. Se a gente olhar aqui, ó, o Renato tem uma média melhor fora do que dentro de casa, né? Mas fez alguns bons jogos. 1, 2, 3 jogos, O Renato tá variando muito, realmente tá complicado. Melhor mesmo é pegar aqui um Anderson Moreira, que sofre gol, mas faz também, né? Tá começando agora, ou um Diniz, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no time, aqui, como é que a gente tá. Um de São Paulo só. Ninguém do Goiás, mas é um time que não necessariamente não precisa pontuar bem, o negócio é valorizar. Vamos buscar aqui no nosso querido Catimba States aqui, né? Como é que estão as médias dos treinadores, quem mais pontua, né? Pontos com seus treinadores dentro de casa e fora. Fortaleza pontua muito bem com o Rogério, 5 gols sem levar gol, 5 jogos sem levar gols dentro de casa, né? Mas vai pegar o Atlético Mineiro complicado aí a situação, e o Rogério tá valorizado demais. O Vanderlei tá muito valorizado, seria o melhor técnico jogando fora. Olha, pela quantidade de pontos cedidas aqui, ó, quem sabe aqui, ó, o Vasco da Gama, o Ramon, tá? Para valorização. De repente pode dar certo, tá? Ou o Anderson que tá bem desvalorizadinho e o Fluminense queira ou não queira cede alguns pontos aí, né? Isso em termos de valorização, tá? Mas como eu tô indo aqui com o Castanho aqui com o Cano, né? Eu gosto de harmonizar os times. Eu vou com o Ramon, tá? Não é um bom momento. Tomou de 4 do Atlético, mas isso é normal aí no campeonato. Todo mundo anda tomando beabá do Atlético dentro de casa, né? Lá no Mineirão. Mas de repente é a chance do Vasco se reerguer, já que o Vasco tá mal, caiu. Mas o Bahia tá pior ainda, tá? E daí com isso eu vou botar de capitão o Keno, tá? Por quê? Porque pontuação nesse time não nos interessa muito, né? Vou salvar ele aqui. Como eu falei, repito a dizer, para essa rodada não tá fácil de escalar para valorização. Os jogadores com melhores perspectivas, maiores médias, né, para pontuar bem assim, valorizar, estão muito valorizados. Ainda tem todos os desfalques aí, né, da eliminatória para a Copa do Mundo, né? Muito jogador bom aí de fora. Então realmente ficou complicado. Tive muita dificuldade para montar esse time de valorização, mas eu acredito que até que ficou bonzinho, né? Até que ficou bonzinho, como dizem, né? Porque para valorização pessoal não tá muito fácil, não. Repito, os melhores jogadores estão muito valorizados, certo? Mas ficou um time barato, custando 84,41 cartoletas. Esse aqui é o nosso time de valorização para a 14ª rodada. Tá feito, pessoal? Vamos agora para o nosso time de bons e baratos do canal, né? Se tu diz mané bebê de bons e baratos. Fez 63,32, até que achei uma pontuação boa, razoável para um time de bons baratos, onde a gente estipula aí o teto de 100 cartoletas, e não pode passar disso, né? Em maioria de jogadores, a grande maioria é abaixo de 10 cartoletas, não costumo enxertar o time, né? Dessa vez passei um pouquinho aqui com o Otero também e com o William, tá? Mas é porque tá cada vez mais difícil escalar aí jogadores abaixo de 10 cartoletas, né? Então eu tô botando um ou outro jogadorzinho aí, não enxertando, né? Um pouquinho acima do teto que eu estipulo, né? Pra gente fazer um time bom. Mesmo assim foi um time que custou 100 cartoletas e fez 63 pontos, né? A média geral dos cartoletas foi 44. Acho que foi uma boa pontuação. E eu costumo dizer, time para pontuar no canal é o time principal, que inclusive deu uma mitadinha aí, passou dos 90 pontos, né? Lá no vídeo principal é que a gente consegue fazer uma explanação legal, né? E ver todas as estatísticas, né? Inclusive vai ter a descrição aqui embaixo e vai ter um cardzinho aqui
mais no final, é só clicar e dar uma olhadinha lá quem ainda não assistiu, certo? Por quê? Porque o time de valorização é para valorizar, não é para pontuar. E o time de bons baratos, se pontuar bem, ótimo. Se não, ele é um time feito aqui de suporte para ajudar você na falta de cartoletas, pegar aqui e escalar um outro jogador para colocar no seu time, certo? Mas dessa vez a gente foi feliz aí. A maioria de jogadores foi bem aqui, ó. O Tinga foi bem, já tinha dito nos vídeos anteriores, tem bom desempenho dentro de casa, assim como o Dudu tem bom desempenho fora de casa, certo? O Veiga fez gol, foi bem. O Otero sempre finalizando bastante, sempre vai bem, né? O Sacha melhorou um pouquinho, claro, o Galo meteu 4 gols, né? Mas o Sacha é complicado, não participou de nenhum. Pedro Matador fez gol, o William fez gol, o Vanderlei foi muito bem. Então, se você olhar de maneira geral, tem sempre aqui uns bons jogadores para se retirar, né? Mas como eu falo, esse time de bons baratos não é para pontuar. Time para pontuar é o principal. Esse aqui serve de suporte para você na falta de cartoleta vir aqui tirar, pensar um outro jogador. Agora a gente vai vender o nosso time e vai fazer aquela mágicazinha e trazer ele prontinho para nós. Feito. Voa lá. Como a gente sempre faz aí, né? 3 times num dia só não é fácil, né? Fizemos um timezinho de bom barato aqui, ó. Barato mesmo, barato raiz, bem acessível, né? E vou dizer o motivo da escalação de cada um, como a gente sempre faz, tá? Apesar de ter apenas um jogo até agora, o Jailson, tá? Quem já joga Cartola há tempo sabe que o Jailson é um bom goleiro para Cartola, certo? E se a gente verificar aqui, ó, se a gente vier aqui, ó, no confronto Botafogo e Palmeiras, a gente vai verificar que o Botafogo, tá com uma média inferior a 1 gol de partida dentro de casa, certo? Média de 0,71 como mandante. Passou em branco aqui em alguns jogos contra o Internacional, contra o Santos, né? Contra o Curitiba, então tá com dificuldade sim de fazer gols dentro de casa. E apesar de que na maioria de jogos aqui o Palmeiras vem sofrendo gols, o Palmeiras ainda é uma das melhores defesas da competição. De repente aí tem tudo para dar certo, né? Um jogador bom e barato. Agora vou até vir aqui, ó, e dar uma olhadinha aqui em goleiros, né? Pontuações médias. Realmente o Botafogo é o segundo time que mais cede pontos para goleiros adversários aí, né? Jogando em casa. Eu venho em termos de defesa difícil. Botafogo realmente é o segundo time que mais cede defesas difíceis. Só perde em termos de defesas difíceis e pontuação pro Bahia. Não, realmente o Jailson é uma boa sim. Tratando-se de um time de bons baratos, tá dentro sim. Marcos Rocha, já falei os motivos da minha escalação, né, no time principal, mas renova aqui. O Botafogo tá com dificuldade de fazer gols em casa. E queira ou não queira, se a gente verificar aqui, ó, se a gente vier aqui, ó, já mostrei, mas vou mostrar de novo. Dos times da rodada que vão jogar fora de casa, o Palmeiras é o que tem o melhor desempenho. Não vou nem falar do Santos porque vai jogar um clássico com o Corinthians. Acredito que deve ser tratado como campo neutro, ainda mais agora sem torcida e jogando na mesma cidade, tá? Então, dos times que vão jogar fora de casa, o Palmeiras é o com o melhor desempenho jogando fora, tá? Então, por isso que eu vou escalar realmente o Marcos Rocha novamente aqui, porque acredito que o Palmeiras tem grande possibilidade aí, de repente, ser até com SG contra o Botafogo. SG tá difícil, mas o Marcos Rocha é um cara que desarma bastante, né? Não tá bem esse ano, não tá bem, mas tem potencial, tá? O Reuela, a mesma coisa, é um jogador que dificilmente vai negativar. Curitiba aí tem dificuldade de fazer gols fora de casa, né? Então assim, ó, podem ver aqui, ó, eu tô tentando escalar jogadores aqui baratos, no time de bons baratos, uma possibilidade real de repente aí de sair com SG, porque pra mim o Botafogo tá com dificuldade de fazer gols dentro de casa, assim como o Curitiba tá com dificuldade de fazer gols fora, tá? Tô escalando também o Ricardo pelo mesmo motivo, mas se você parar pra pensar aqui, ó, Marcos Rocha, Orejuela e Ricardo, tá? São jogadores que podem recuperar a pontuação em outros quesitos. Vamos dar uma olhadinha até inclusive aqui, ó. Atletas, né? Rapidamente, para não se tornar muito tenso o vídeo, né? Vamos ver aqui, ó. Zagueiros, né? Roubada de bola. Tem que escalar hoje para alguma coisa mais. Estou tentando ali o SG, mas posso também tentar alguma coisa mais. Ó, o Canu para bons baratos também tá ótimo, tá? Só não vou escalar ele porque eu vou botar a gente do Palmeiras, né? Do meio para frente como o Rafael Veiga, tá? Mas é um jogador que tem muita regularidade. Já mostrei lá no time principal. Vou abrir aqui novo. Tá com uma média de 4,25 jogando dentro de casa. Não negativou ainda. Entrega bons pontos aí, ó. Principalmente com desarmes. Mesmo o Botafogo sofrendo gols, tá? O Botafogo não tá bem, mas o Canu tá bem sim. Se o Botafogo tivesse melhor, esse zagueiro estaria com pontuação bem melhor. Olha só. Dos zagueiros disponíveis para a rodada. 1, 2, 3, 4, 5. David Braz que eu escalei, tá? É o quinto zagueiro com maior número de desarmes disponível para a rodada. Certo? Então é isso que eu estou tentando aqui no time do canal. Estou tentando escalar aqui atrás, né, nesse time de bons baratos, os times que eu acredito que tem maior possibilidade de SG aí na rodada. No caso, Palmeiras, o Grêmio e o Vasco, tá? Eu sei que é difícil, né? Mas Marcos Rocha pode recuperar em roubada de bola. Reuela também se apresenta bem à frente, faz desarme. Ricardo tem muita regularidade. David Braz é um dos zagueiros com o maior número de desarme aí disponível para a rodada, tá? Rafael Veiga, já falei no time principal, vive um bom momento. É o cara da criação ali no Palmeiras.
Palmeiras joga melhor fora de casa do que dentro. Vinícius tá num momento sensacional, é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, tá? Tem melhor média e é um dos artilheiros. Se a gente botar aqui, ó, em termos de média, vai aparecer o Vinícius aqui na frente, ó. Rafael Veiga e Vinícius. Vejam como eu tô tentando escalar. Os jogadores estão valorizados? Estão valorizados, gente. Um precisa de 7,30 para começar a valorizar o Vinícius e 9,80 o Rafael Veiga. É o que eu falei, os melhores jogadores para rodada estão valorizados. Por isso que você tem que equilibrar o seu time. Se você não tem muita cartoleta, equilibre o seu time entre jogadores bons, com potencial para pontuar, e jogadores desvalorizados, tá? Que possam dar uma equilibrada no seu time. Certo? Porque o ideal nessa altura do campeonato era já ter mais de 150 cartoletas, 160 e pontuar, né? Escalar para pontuar, certo? Ó, é o terceiro com melhor média e se a gente botar gol, ele tá entre os artilheiros da competição também. Ó, o Vinícius aparece em quarto aqui, ó. Tá com 4 gols em 9 jogos, certo? Então o Vinícius e o Rafael Veiga logo em seguida, tá? Então o nosso meio de campo aqui tá bem ofensivo com esses dois jogadores, certo? O Raul, eu já tô escalando ele mais pela regularidade, né? Pela primeira vez aqui o Raul pontuou abaixo de 4 pontos. Foi mal, tá bem desvalorizadinho, mas é um cara que tem uma média muito boa em desarmes. Se a gente fizer agora aqui o contrário e botar desarmes, o Raul vai aparecer. Ó, veja como eu tento escalar os líderes em alguns quesitos, tá? Onde é que tá o Raul? Raul, onde é que tá o Raul? Nosso querido Raul tá aqui, ó. 24 desarmes. Daí eu vou dizer, pô, Fabiano, mas ele tá aqui, ó, em décimo, sei lá. Não, gente, mas você tem que pegar aqui, ó, 24 desarmes em 5 jogos. Se fizer a média aqui, ó, ele tá desarmando mais que todo mundo aqui em cima, tá? Então é muita coisa. 24 desarmes em 5 jogos é quase 5 desarmes por partida, tá? E realmente tem tudo aí pra ele desarmar bem, porque a gente já viu, mas vou mostrar de novo. Em termos aqui, ó, meias. Em termos de desarmes, o Bragantino é o time que mais desarma com suas meias dentro de casa, tá? E o Internacional até que cede uma quantidade razoável. Pouquinho, porque é um time muito combatível, tá? Mas de repente aí pode dar certo, Raul. Nessa faixa de preço é o que tem de melhor, acredito eu. O Vinícius já vem falando dele faz tempo, tá? Esse menino tá com muita regularidade, anda fazendo gol, certo? Vai enfrentar o Fluminense que não tem aquele primor de defesa, de repente pode dar certo. O Sacha é porque eu queria ir realmente com um jogador do Galo, do meio para frente, porque eu acho que o Galo fazendo aí em média de 2, 3 gols por partida aí, é complicado você, mesmo sendo um time de bons baratos, você deixar alguém do Galo de fora, né? E o único que sobrou nessa faixa de preço aí, realmente, é o Sacha, tá? Pedro também, acredito que é uma boa, né? O Pedro aí tá custando 5,75 cartoletas, tá valorizado, né? Pedro deu uma engrenada aí, tá fazendo muito gol, é matador mesmo, né? Então tem tudo para dar certo. E o Domenech é porque realmente dos treinadores abaixo de 10 cartoletas é o que eu vejo que tem a maior possibilidade de ir bem na rodada. Mas lembre que o Sport é um adversário perigoso, vem crescendo bastante, né? Na tabela, e dos times aí de menos expressão é o que mais melhorou dentro do Campeonato Brasileiro, certo? Mas acredito que ficou um bom time aí, tá? É o que eu falei, gente, vou repetir de novo. Quando eu escalei o time principal no vídeo da parte da manhã que eu lancei meio-dia, eu já estava sentindo uma certa dificuldade de escalar porque as melhores opções estavam valorizadas. Daí o que você fazia? Ou você fecha o olho para isso, escala na confiança, esperando a mitada, né? Ou então você tem que tentar equilibrar. No caso aqui, o time de bons baratos, um time equilibrado, tá? Custando no 89,83 cartoletas, acredito até que ficou um time bom, com boas perspectivas para pontuar, certo? E como eu botei o Domenech de treinador, acabei botando o Pedro aí como capitão aí, para ver se dá uma alavancada na pontuação desse time aí, que não é prioridade pra gente aqui no canal, pra mim, né? Pra gente não, porque eu sou sozinho, eu bato, canteio e corro na área pra cabecear, não tenho assessor, nada, sou eu que faço tudo, eu que edito, eu que cuido do Instagram, eu que vejo as inscrições do Liga do Mané, né? É assim mesmo, fazer o que, né? A gente, quando gosta de fazer alguma coisa, a gente tem que meter a cara e fazer com carinho, certo? Estão custando 89,83 cartoletas. Esse é o time de bons e baratos do canal, que vai, de repente, poder ser revisado aí na live, que eu não sei ainda se vai ser terça, de noite, ou quarta-feira, né? Meio-dia, 1h da tarde, tá? Então, quem é inscrito aí, ativa o sininho nas notificações. Quem não é inscrito, se inscreve aí no canal, né? E ativa o sininho aí para não perder a live e mais nenhum vídeo. Feito, pessoal, esse aí é o nosso time de bons e baratos para a 14ª rodada. Ufa! Não é fácil, pessoal. 2 vídeos num dia só, né? Com essas rodadas de meia semana, tudo é muito corrido. Escalar 3 times, né? E analisar às vezes meio na corrida, porque a gente tem nossos compromissos profissionais também. Não dá para viver só de cartola, né? Inclusive, como eu falei, a live ou vai ser terça de noite, lá pelas 20, 21 horas, né? Ou quarta, né? Entre o meio-dia e 1h da tarde. Não sei ainda por 2 motivos.
Eu já falei no vídeo principal. Primeiro, por causa dos meus compromissos profissionais. E segundo, eu já falei em live, em outras questões aqui. Eu gravo aqui em casa, na garagem. E aqui é telha de brasilite e amianto. E para amanhã tá marcando chuva. Além disso, ainda tá marcando chuva. Então eu vou ver e acompanhar a previsão de tempo aí direitinho. Para quarta-feira tá marcando chuva. Então, dependendo da situação, ou eu antecipo a live para terça. Ou eu faço na quarta mesmo. Tá certo? No mais, eu só tenho que agradecer a vocês. Quem for inscrito no canal, peço, como sempre, peço humildemente um like. Se gostou do vídeo, deixa um like, isso ajuda por demais o canal. Isso faz o canal crescer e o vídeo ser colocado lá para cima, né? O YouTube entende que o conteúdo é de qualidade e interessa as pessoas, certo? Se você não é inscrito, lhe convido mais uma vez a se inscrever no canal. A gente vai assim até o final do ano aí mostrando as estatísticas, fazendo vídeos mais detalhados, lives, tudo para ajudar você a ir bem no seu Cartola. Tá certo, gente? Um grande beijo no coração, certo? Até a live, né? Fica ligado, ativa o sininho de notificações, ou vai ser terça de noite ou quarta, entre meio e 1 hora da tarde. Certo? Grande beijo de coração. Vamos que vamos. Fui!